Fala galera, continuando aqui, então agora vamos entender essa expressão comi a Vera, comer a Vera. Com crase é no sentido de comi muito, então o verbo é intransitivo e este a Vera seria um adjunto adverbial de intensidade. E o comi a Vera sem crase, obviamente é no sentido sexual. O verbo é transitivo direto e a Vera é um objeto direto. Ou então canibalístico, né? E aí detalhe, veja como aquela bobeira nossa na época da juventude fazia sentido. Porque hoje em dia, se eu perguntar numa turma de adultos sobre o verbo comer, ó, galera, quem come, come, todo mundo vai falar, quem come, come alguma coisa. Quando a gente era moleque, não tinha muito filtro. E aí como é que a gente falava? Quem come, come alguma coisa ou alguém, né? Ficava assim, né? Rindo, a professora dava logo um esporro, mas sempre esteve certo. Pois para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação, que é o objeto. Então, comi a Vera. Quem praticou a ação de comer? Eu. E quem sofreu a ação de ser comida? A Vera. Por isso é verbo transitivo direto com objeto direto. Agora, aproveitando o ensejo aqui da coisa, eu vou fazer uma leve observação sobre uma expressão bem perigosa, que é a expressão à distância. Nós vamos levar em consideração apenas a gramática tradicional, tá? E ainda assim, tem muita gente que dá mole. Então, se liga só. A expressão à distância, segundo a gramática tradicional, ela não tem crase. E aí você deve pensar assim, ué, mas deveria ter. Deveria. Pelos princípios, sim. Quando eu digo faculdade à distância, esse à distância é uma expressão adverbial de base feminina. Deveria ter crase. Tanto que na gramática semântica do Valmiro Macedo tem crase. Mas a gramática tradicional resolve isso daqui de forma bem simples, bem objetiva, talvez até genial, dizendo assim, tá, mas filho, cadê a distância? Qual é a distância? Especifica aí para mim. E é por não ter essa especificação da distância que não tem o artigo. E na expressão faculdade à distância, o a seria apenas uma preposição. Eu aqui hoje estou gravando a aula no Paraná. Eu não estou em Cuiabá gravando, eu estou no Paraná gravando, em Cascavel para ser mais preciso. E eu não sei onde você está assistindo. Se você está em Cuiabá, se você está no Rio de Janeiro, se você está na Bahia, se você está em São Paulo, se você está no Ceará, se você está na Paraíba, se você está em Pernambuco, eu não sei. Eu não tenho como definir. Então, quando eu coloco faculdade à distância, de acordo com a gramática tradicional, não tem crase. Só teria crase se essa distância aqui estivesse especificada. A distância é de 100 metros. Aí, ó, se especifiquei, é como se passasse a ter o quê? O artigo, não é? E aí sim tem um acento grave. Só que nas provas, os avaliadores, eles tentam derrubar o candidato da seguinte forma, ó. Obras a 100 metros de distância. Aí o camarada tenta jogar com o erro do cotidiano e faz isso aqui, ó. Porque se você der um rolé por qualquer rodovia da tua cidade, você vai ver que eles colocam assim. Por exemplo, no Rio, quem faz as plaquinhas no Rio é a galera da Sete Rio. E quando o camarada vai fazer uma plaquinha, ele pensa, e na escola minha professora falou que distância especificada levava crase. Aí ele pensa, eu estou especificando aqui, estou colocando 100 metros de distância, aí ele vai lá e coloca o acento. Só que ele não se deu conta de que é uma outra expressão. Quando a gente fala que distância especificada tem crase, é quando for a expressão à distância, em que o a está relacionado à palavra distância. Agora é a 100 metros de distância, o a está relacionado ao numeral. Então o a que aqui entra é apenas uma preposição e não tem crase. Agora, continuando, vamos para a crase facultativa, meus amores. Olha o que a gente tem aqui. A crase facultativa, diante dos nomes próprios femininos, após a preposição até, que antecede substantivos femininos, e ainda no caso dos pronomes possessivos femininos. Eu preciso explicar isso aqui de forma bem clara, porque isso aqui cai muito em provas. Muito, muito. E não existe a crase facultativa em si, a essência facultativa. O que é, na verdade, facultativo, ou é o uso do artigo,
ou é o uso da preposição? E é isso que faz a crase ser facultativa. E a gente tem que entender quem vai ser facultativo em cada uma destas situações, pois nem sempre o avaliador pergunta se tem ou não tem crase. Às vezes o avaliador apenas destaca o A e pergunta qual é a função morfológica. E aí você tem que saber se é um artigo ou se é uma preposição. Então vamos lá, vamos começar pelo nome próprio feminino, tá? Aqui está o primeiro exemplo, né? Eu vou colocar aqui, ó, primeiro estágio que a gente vai ver. Nomes próprios femininos. Quando a gente tem um nome próprio feminino, o que é facultativo? O artigo. Porque o artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uma cidade muito próxima à cidade do Rio de Janeiro, capital, que é a cidade de Niterói. Belíssima, por sinal. Gosto muito da galera de Niterói. Gosto muito de Niterói. E nós éramos separados, somos, né? Separados por uma ponte de 13 quilômetros, se eu não me engano. É ali a Baía de Guanabara. Dá para ir por outro canto também, se eu não me engano, dá para ir por Magé, mas é longe, né? Dá para ir sem passar pela Baía, sem passar de barco, sem passar pela ponte, mas é longe demais. E aí são 13 quilômetros. Cara, 13 quilômetros, uma ponte é nada. Mas a gente fala diferente. No Rio, a gente gosta do artigo. Então eu digo que eu vou à casa da Maria, que eu vou à casa do João. Em Niterói, eles não gostavam do artigo. Eles diziam que iam à casa de Maria e que iam à casa de João. E fazia alguma diferença? Nenhuma diferença. Por quê? Porque o uso do artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Aqui nós utilizamos Maria. Veja que eu posso dizer Maria é bonita ou então a Maria é bonita. O artigo é facultativo. E se vocês quiserem fazer um teste, dá até para colocar João ali, mas vamos avaliar com calma. Olha a frase, dei um recado a Maria. O verbo dar aqui é um verbo bitransitivo, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa, um recado a alguém, a Maria. Então, um recado seria o objeto direto, a Maria seria um objeto indireto regido pela preposição a. Então, o termo anterior exigiu a preposição a? Exigiu. Só que o posterior é um nome próprio feminino, em que o uso do artigo é facultativo. Isso mostra que o a aqui, quando aparece sem o acento, é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem dá alguma coisa a alguém. E se você colocar aqui João para fazer a prova dos 9, olha o que vai acontecer. Você pode colocar, dei um recado a João ou dei um recado ao João. O que eu coloquei nas duas ocorrências? A preposição a. Exatamente porque ela foi exigida pelo verbo, ela é obrigatória ali, quem dá alguma coisa a alguém. E o que eu coloquei na segunda e não coloquei na primeira? O artigo, exatamente porque ele é facultativo diante de qualquer nome próprio, não é só um nome próprio feminino. A gente fala de nome próprio feminino na crase, porque crase é preposição a mais artigo a. Agora, se eu colocar João, eu posso dizer João é bonito ou então o João é bonito. O artigo é facultativo também. Vamos para o próximo. O próximo é quando a gente trabalha a preposição até. E aqui, ó, com a preposição até, quem vai ser facultativo? A preposição a. Como assim, Sidney? Por quê? Porque é um fato culto da língua que eu posso utilizar a preposição até ou a locução prepositiva até a. A verdade é que antigamente a gente só usava a locução prepositiva até a, e aí depois virou até. E aí as duas formas são aceitas pelo padrão culto da língua. Essa é a verdade. Tanto faz, não tem diferença. Usar o até ou até a não vai acarretar prejuízo gramatical, nem alterar o sentido. Então, quando eu coloco vou até a praia com crase, eu, na verdade, utilizei a locução prepositiva até a. E quando eu coloco vou até a praia sem crase, eu usei apenas a preposição até. Isso já faz eu perceber que o a que aqui aparece sem o acento é um artigo. E se você quiser fazer a prova dos 9, coloca no lugar de praia, parque. Olha como é que vai ficar. Eu posso colocar vou até
o parque ou vou até ao parque. O que eu coloquei agora nas duas ocorrências? O artigo. E o que eu coloquei na segunda e não coloquei na primeira? A preposição. Exatamente porque ela é facultativa. E aqui neste momento, a gente pode bater um papo importante sobre essa essência da crase com a preposição até. Quando a gente pensa em crase, a primeira preposição que vem à nossa mente é a preposição a. Isso é óbvio, óbvio. E com a preposição a, nós temos três situações que podem ocorrer. Ou a crase é obrigatória, ou ela é proibitiva, ou ela é facultativa. Ou tem obrigatoriamente, ou não tem de jeito nenhum, ou é facultativo, com a preposição a. Com a preposição até, eu só tenho uma possibilidade. A crase vai ser facultativa, exatamente porque eu posso ter somente a preposição até ou a locução prepositiva até a. E aí você ainda vê, nessa perspectiva, que o fato de ser uma crase facultativa ainda é por conta da preposição a. Mas se eu pegar, por exemplo, o encarte de um mercado, aí o mercado no feriado anuncia que vai ficar aberto até as 22 horas. Vai colocar assim, ó. As lojas ficarão abertas até as 22 horas. Crase aí, ó, facultativa. Tanto faz ter ou não ter o acento grave. Mas isso nos mostra que não é possível ter crase com outra preposição. E aí o mesmo mercado coloca assim, após às 22 horas encerraremos o expediente. Não tem crase de jeito nenhum. E vira e mexe, eles tentam colocar esse após aí numa questão para tentar derrubar o candidato, tá? O próximo agora. O próximo é o mais perigoso porque é o que mais cai em provas, tá? O próximo, deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha, é com os pronomes possessivos femininos adjetivos. Isso tem que ficar bem claro. Lembra que na aula de classe gramatical a gente bateu um papo rapidamente sobre o pronome que acompanha e que substitui o substantivo? Então, o pronome que acompanha o substantivo, ele é um pronome adjetivo. Este pronome possessivo que acompanha o substantivo, e por isso ele é adjetivo também, tem como facultativo o uso do artigo. Então aqui agora, olha só, quem vai ser facultativo aqui? O artigo também. O artigo também. Mas antes de falar sobre essa expressão aqui, eu queria só salientar que essa dinâmica aqui do a ser preposição quando não tem o artigo, ou do a ser aliás, quando não tem um acento, e do a ser um artigo quando não tem o acento, nessas duas dinâmicas diferentes, isso já caiu em prova. Uma vez, um avaliador, não vou lembrar a banca agora, colocou uma frase assim, ó, dei um recado a Maria. Não era bem isso não, mas ele colocou assim, e colocou sem o acento. Destacou o a e perguntou dentre as opções qual era que tinha o mesmo valor morfológico do termo destacado. Ele em nenhum momento falou de crase facultativa. Na letra B ele botou vou até a praia sem crase. Meio mundo marcou essa, pensando na crase facultativa. Mas na verdade ele queria um a, que o a fosse o quê? Preposição, que um termo, né, tivesse ali uma preposição, que o elemento destacado na alternativa fosse uma preposição. Então, assim, tem que ficar muito ligado, é por isso que a gente tem que entender essa dinâmica bem, sabe? Agora aqui, ó, cuidado com isso, ó. Olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. Refiro-me à minha amiga com crase e sem crase. Termo anterior exige a preposição a? Exige. Quem se refere a alguém. E o termo posterior, quem é? É o minha, um pronome possessivo feminino adjetivo, que acompanha um substantivo. E aqui no caso, quem é facultativo? O artigo. Eu posso dizer minha amiga é bonita ou então a minha amiga é bonita. Com isso, o a que aqui aparece sem o acento é apenas a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois quem se refere a alguém. Se quiser fazer a prova dos 9, coloca aqui, ó, meu amigo. Coloca meu amigo e veja como é que vai ficar. Veja que eu posso dizer refiro-me a meu amigo ou refiro-me ao meu amigo. E
o que aconteceu aqui? O que eu coloquei nas duas ocorrências? A preposição a, porque ela foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. E o que eu coloquei na segunda e não coloquei na primeira, e não fez a menor diferença? O artigo, porque o artigo é facultativo. Eu posso dizer meu amigo é bonito, ou então o meu amigo é bonito. Agora, dá para ampliar, dá para fazer uma pegadinha aqui. Olha só uma frase que facilmente poderia cair na prova. Facilmente. Refiro-me a minha amiga e não a sua. Do jeito que aqui está, vários derrapariam, vários achariam que a frase está correta. Porque iam pensar assim, ó, diante de pronome possessivo feminino, a crase é sempre facultativa, mas não é qualquer pronome possessivo feminino. É o pronome possessivo feminino adjetivo, que é aquele que acompanha um substantivo. Então, no primeiro caso, realmente a crase é facultativa. Por quê? Porque o termo anterior exige a preposição a, quem se refere a alguém, só que o posterior é um pronome possessivo feminino adjetivo, que está acompanhando o substantivo amiga. Tanto que nós já vimos, eu posso dizer minha amiga é bonita, ou então a minha amiga é bonita. Então, se o uso do artigo é facultativo, o uso da crase também será. Então, aqui nós estamos diante de uma crase facultativa. Aí tem gente que fala assim, mas peraí, Sidoca, só para deixar bem claro, quando eu tiro o artigo aí, eu não generalizo não? Não deveria mudar o sentido? Claro que não. Ué, mas a ausência do artigo não generaliza? É, cara, generaliza. Mas aqui a gente já tem um especificador. Eu não posso pensar em minha amiga qualquer. É minha amiga, já está especificada. Ela foi especificada por quem? Pelo pronome. Pronto, acabou. Então aqui a presença ou a ausência do artigo, ó, não faz a menor diferença. E continuando. O próximo sua aqui, que é um pronome possessivo feminino, ele não é adjetivo. Ele não está acompanhando o substantivo, ele está substituindo o substantivo. É como se no lugar dele estivesse escrito o quê? Amiga. Então ele está fazendo a vez de um substantivo feminino. Logo, o que ele carrega com ele? O artigo. Então aqui a crase é obrigatória. Então, ó, anote isso daí, ó. A crase é facultativa diante do pronome possessivo feminino adjetivo. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.